No vídeo anterior, falamos um pouco sobre as funções psicológicas. Se você ainda não viu este vídeo, clique no card ali em cima. Agora, no terceiro vídeo da série MBTI para leigos, vamos falar um pouco sobre como cada uma das 16 personalidades são formadas através das relações entre as funções psicológicas. Se você já fez algum teste sobre os 16 tipos de personalidade, você já percebeu que cada uma delas é representada por uma sigla. INFJ, ENTJ, INTP, ENTP e por aí vai. Mas o que significa cada uma dessas siglas? Como elas são formadas? O que é uma stack? Continue assistindo o vídeo para saber a resposta. No MBTI, cada personalidade é composta por 4 funções psicológicas, entre as 8 funções que descrevemos no vídeo anterior. Esse conjunto de 4 funções é chamado de stack. Porém, para cada stack ser formada, seguimos alguns princípios ou regrinhas, e ao total formam-se 16 possibilidades de combinações entre elas, que seriam então os 16 tipos de personalidade. Para sabermos qual é o nosso tipo de personalidade, é preciso determinar e analisar qual das 8 funções são preferencialmente utilizadas por nós durante a maior parte da nossa existência, ou seja, qual é a função para a qual a nossa consciência estará predominantemente dirigida. A formação da stack. A stack é ordenada da função mais natural, consciente e utilizada por aquela pessoa para a menos utilizada e, portanto, mais inconsciente. A função dominante é a primeira função da stack. A função inferior é a quarta e última. Elas serão opostas em sua natureza. Se a função dominante for pensamento, representada pela letra T, a inferior será sentimento, representada pela letra F, e vice-versa. Ou, se a dominante for sensação ou sensorial, representada pela letra S, a inferior será intuitiva, representada pela letra N. A função dominante e a inferior também serão opostas em sua atitude, sendo assim, se uma for extrovertida, a outra será introvertida e vice-versa. Elas também serão da mesma natureza, ou seja, se a função dominante for julgadora, a inferior também será julgadora, ou, caso a dominante seja perceptiva, a inferior também será. Já a função auxiliar é a segunda função da stack. Ela funcionará de forma complementar e compensatória em relação à função dominante. Por isso, se a natureza da função dominante for julgadora, a natureza da função auxiliar será perceptiva e vice-versa. Elas também serão opostas em sua atitude. Se a dominante for introvertida, a auxiliar será extrovertida. E a função terciária, terceira da stack, será oposta à secundária em relação à atitude. Se uma for extrovertida, a outra será introvertida, e vice-versa. A função terciária vai ser da mesma natureza da secundária, ou seja, se a função secundária for julgadora, a terciária também será. Já se a secundária for perceptiva, a função terciária também será perceptiva. No MBTI, a Catherine Briggs acrescentou a classificação da personalidade em perceptiva, aquelas que terminam com a letra P, ou julgadora, aquelas que terminam com a letra J. A intenção dessa categoria é descrever como aquela personalidade lida com o mundo externo. Se essa forma de lidar vai ser mais julgadora ou perceptiva. Por isso, para determinar essa classificação, a gente deve observar qual é a função extrovertida que ocupa a maior posição dentro da stack, se é uma função de percepção ou de julgamento. Ou seja, a gente vai observar se a função dominante ou secundária, qual delas for extrovertida, se ela será uma função de julgamento, ou seja, pensamento e sentimento, ou se ela vai ser de percepção, sensação ou intuição. Personalidades julgadoras. Tendem a organizar e estruturar as coisas, energizados e satisfeitos com a conclusão de tarefas, gostam e tentam ser organizados e planejados. Podem ser vistos como determinados, são decididos, estressados pelas corridas de última hora, tendem a compartimentar e dividir as tarefas, e podem ser metódicos.
Personalidades perceptivas. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente experienciam a vida e as situações conforme elas surgem. Preferem deixar as opções em aberto, sentem-se restritos ou reprimidos por planos e estruturas muito rígidas, podem ser vistos como casuais ou descontraídos, tendem a ser mais energizados por corridas de última hora, por isso costumam trabalhar bem sob pressão, tendem a ver as coisas com mais liberdade e há uma certa abertura para imprevistos. São bastante espontâneos também. Determinando a sigla da personalidade. A primeira letra da sigla da personalidade dirá se a personalidade é extrovertida, letra E, ou introvertida, letra I, de acordo com a disposição da função dominante. A segunda letra informará se a personalidade é intuitiva, letra N, ou sensorial, letra S, de acordo com qual dessas funções esteja como dominante ou auxiliar. A terceira letra classifica se a personalidade é pensadora, letra T, ou sentimental, letra F, de acordo com qual dessas funções esteja como dominante ou auxiliar. A quarta letra indicará se a função extrovertida dominante ou auxiliar é uma função de percepção, letra P, ou julgamento, letra J. Por exemplo, o INFP seria o tipo introvertido, intuitivo, sentimental, perceptivo. Lembrando que é importante, seja na hora de fazer um teste ou de fazer uma autoanálise para descobrir qual é o nosso tipo de personalidade, que devemos observar nossas preferências ao longo da nossa vida e não apenas naquele momento em que a gente está fazendo o teste. Isso porque, por mais que tenhamos uma estaque preferencial, algumas situações em nossas vidas podem exigir que utilizemos alguma função que não está na nossa zona de conforto, ou até mesmo ativar alguma função que geralmente fica inconsciente por estarmos sob estresse ou algum problema emocional, situacional. Também vale ressaltar que cada pessoa expressará sua personalidade de maneira única. Não podemos encaixar ninguém em estereótipos prontos e fechados. Ter uma personalidade ou outra também não vai definir necessariamente as suas habilidades e competências. Apenas vai apontar quais são as tendências mais naturais e recorrentes daquela pessoa. Duas pessoas poderão ter o mesmo tipo de personalidade, porém serem completamente diferentes em seus comportamentos, escolhas, trejeitos e áreas de atuação ou até mesmo de interesse. Nossa série do MBTI para leigos se encerra aqui. Porém, iniciaremos no próximo vídeo uma série que irá abordar cada um dos 16 tipos de personalidade de maneira mais aprofundada. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar com todos os seus amigos e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as próximas séries sobre os 16 tipos. É isso aí, pessoal. Nos vemos no nosso próximo vídeo.